Comentário do 15º capítulo do livro de 2 Crônicas. A glória de Deus não está nas nossas conquistas terrenas. O rei de Judá Asa e seu exército estavam voltando em triunfo da batalha, carregados de despojos e adornados com os troféus da vitória. O piedoso príncipe, podemos agora supor, estudando que ele deveria render a Deus por esse grande favor. Ele sabia que a obra de reforma que havia começado em seu reino não havia sido aperfeiçoada. Seus inimigos no exterior foram subjugados, mas havia inimigos mais perigosos em casa que ainda não haviam sido conquistados, ídolos em Judá e Benjamim. Sua vitória sobre o primeiro encorajou vigorosamente a renovar seu ataque ao segundo. Agora aqui temos a mensagem que Deus enviou a ele, por meio de um profeta, para envolvê-lo e incentivá-lo no processo de sua reforma, versos 1 a 7. A vida que esta mensagem colocou nessa boa causa, e seus procedimentos em busca dela. Ídolos removidos, verso 8. O despojo dedicado a Deus, v 9:11. Uma aliança feita com Deus e uma lei para punir os idólatras, versos 12 a 15. Uma reforma na corte, v 16. Coisas dedicadas trazidas para a casa de Deus, v 18. Tudo bem, mas que os lugares altos eram permitidos, verso 17. E o efeito disso foi grande paz, verso 19. A mensagem de Deus a Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Foi uma grande felicidade para Israel que eles tivessem profetas entre eles. No entanto, enquanto eram assim abençoados, eram estranhamente viciados em idolatria, enquanto que, quando o espírito de profecia cessou sobre o segundo templo e o cânon do antigo templo foi concluído, que era constantemente lido em suas sinagogas, eles foram purificados da idolatria, pois as Escrituras são de todas as outras a mais segura palavra de profecia, e mais eficaz, e a igreja não poderia ser tão facilmente imposta por uma Bíblia falsificada como por um profeta falsificado. Aqui estava um profeta enviado a Asa e seu exército, quando eles voltaram vitoriosos da guerra com os etíopes, não para cumprimentá-los e parabenizá-los por seu sucesso, mas para acelerá-los em seu dever. Este é o negócio próprio dos ministros de Deus, mesmo com os príncipes e os maiores homens. O Espírito de Deus veio sobre o profeta, verso 1, tanto para instruí-lo sobre o que deveria dizer quanto para capacitá-lo a dizê-lo com clareza e ousadia. Ele lhes disse claramente em que condições eles estavam com Deus. Que eles não pensem que, tendo obtido esta vitória, tudo era deles para sempre. Não, ele deve deixá-los saber que eles estavam se comportando bem. Deixe-os fazer bem, e tudo ficará bem com eles. Caso contrário, não. O Senhor está com você enquanto você está com ele. Esta é uma palavra de conforto, que aqueles que se mantêm perto de Deus sempre terão sua presença com eles, e também uma palavra de advertência. Ele está com você, enquanto você está com ele, mas não mais. Você tem agora um sinal de sua presença favorável com você, mas a continuação disso depende de sua perseverança no caminho de seu dever. Se você o procurar, ele será encontrado por você. Deseje sinceramente o favor dele, e mire nele, e você o obterá. Ore e você prevalecerá. Ele nunca disse, nem nunca dirá, busque-me em vão. Veja Hebreus 11 verso 6. Mas, se você abandonar a ele suas ordenanças, ele não está ligado a você, mas certamente o abandonará, e então você será destruído. Seus triunfos atuais não serão segurança para você. Ai de ti quando Deus se for. Ele colocou diante deles a perigosa consequência de abandonar a Deus e suas ordenanças, e que não havia maneira de reparar as queixas, a não ser pelo arrependimento e retorno a Deus. Quando Israel abandonou seu dever, eles foram invadidos por um dilúvio de ateísmo, impiedade, irreligião e toda irregularidade, verso 3, e continuamente embaraçados com guerras vexatórias e destrutivas, estrangeiras e domésticas, versos 5 e 6. Mas quando seus problemas os levaram a Deus, eles não acharam em vão procurá-lo, verso 4. Mas a pergunta é, a que horas isso se refere? Alguns pensam que remonta aos dias dos juízes. Há muito tempo,
Israel estava sem o verdadeiro Deus, pois eles adoravam falsos deuses. Era um tempo de ignorância, pois, embora tivessem sacerdotes, não tinham sacerdotes mestres, embora tivessem presbíteros, mas nenhuma lei para qualquer propósito. Verso 3. Eram tempos tristes, quando eram frequentemente oprimidos por um inimigo ou outro e gravemente assediados por moabitas, midianitas, amonitas e outras nações. Eles foram atormentados por toda a adversidade. Verso 6. Ainda quando, em sua perplexidade, eles se voltaram para Deus pelo arrependimento, oração e reforma, ele levantou libertadores para eles. Então, essa máxima foi frequentemente verificada, de que Deus está conosco enquanto estamos com Ele. Quaisquer coisas desse tipo que foram escritas antigamente, foram escritas para nossa admoestação. Outros acham que descreve o estado das 10 tribos, que agora eram chamadas apropriadamente de Israel, nos dias de Asa. Agora, desde que Jeroboão criou os bezerros, embora ele fingisse honrar o Deus que os tirou do Egito, sua idolatria os levou à infidelidade absoluta. Eles estão sem o verdadeiro Deus, e não é de admirar quando eles estavam sem sacerdotes de ensino. Os sacerdotes de Jeroboão não eram mestres, e, portanto, ficaram sem lei. É quase impossível que qualquer coisa de religião seja mantida sem um ministério de pregação. Naqueles tempos, sem paz, para Deus, ele foi suplicado por eles. Que Judá tome conhecimento disso, deixe que os danos de seus vizinhos sejam seus avisos. Não dê atenção às imagens esculpidas, pois você vê os danos que elas produzem. Outros pensam que toda passagem pode ser lida no tempo futuro, e que aponta para o futuro. Doravante Israel estará sem o verdadeiro Deus e um sacerdote ensinador, e eles serão destruídos por um julgamento após o outro até que retornem a Deus e o procurem. Oséias 3, verso 4. Sobre isso ele baseou sua exortação para prosseguir com o trabalho de reforma com vigor. Verso 7. Seja forte, pois o seu trabalho será recompensado. Observe. A obra de Deus deve ser feita com diligência e alegria, mas não será feita sem resolução. Isso deve nos acelerar para o trabalho da religião, para que tenhamos certeza de não perder por isso no final. Não ficará sem recompensa. Como deveria, quando o trabalho é sua própria recompensa. Asa reforma seu reino. Versos 8 a 19. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se, em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque, de todo o coração, eles juraram e, de toda boa vontade, buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Somos informados aqui do bom efeito que o sermão anterior teve sobre Asa. Ele se tornou mais ousado para Deus do que antes. Sua vitória o inspiraria com alguns novos graus de resolução, mas esta mensagem de Deus com muito mais. Agora ele tomou coragem. Ele viu quão necessária era uma reforma adicional e que garantia ele tinha da presença de Deus com ele nela. E isso tornou ousado e o ajudou nas dificuldades que antes o dissuadiram e o afastaram do empreendimento. Agora ele se aventurou a destruir todos os ídolos abomináveis, e todas as idolatrias são abomináveis. 1 Pedro 4 verso 3, até onde seu poder foi. Fora com todos eles. Ele também renovou o altar do Senhor, que, ao que parece, saiu do reparo, embora não tenha passado mais de 35 anos desde que a cabeça de Salomão foi colocada, que o ergueu. Tão cedo essas instituições cerimoniais começaram a envelhecer,
como coisas que, na plenitude dos tempos, devem desaparecer, Hebreus 8 verso 13. Ele estendeu sua influência mais longe do que antes, verso 9. Ele convocou uma assembleia solene, em particular, trouxe para ela os estranhos, que vieram até ele das 10 tribos. A vinda deles foi um grande encorajamento para ele, pois o motivo de sua vinda foi porque viram que o Senhor seu Deus estava com ele. É bom estar com aqueles que têm Deus com eles, relacionar-se e contrair conhecimento e amizade com aqueles que vivem no temor e no favor de Deus. Iremos convosco, porque ouvimos que Deus está convosco. Zacarias 8 verso 23. O conhecimento que ele tomou deles e o convite que ele fez para a Assembleia Geral foram um grande encorajamento para eles. Todos os estrangeiros devem ser ajudados, mas aqueles que se lançam sobre a boa providência de Deus, puramente para manter uma boa consciência, são dignos de dupla honra. Asa deu ordens para reuni-los. Verso 9. Mas é dito que eles se reuniram, fizeram disso seu próprio ato, tão ansiosos foram para obedecer às ordens do rei. Esta reunião foi realizada no 3º mês, provavelmente na festa de Pentecostes, que ocorreu naquele mês. Ele e seu povo ofereciam sacrifícios a Deus, como sua parte no despojo que haviam conseguido. A oferta deles aqui não era nada para a de Salomão, devido à diminuição de seu zelo ou de sua riqueza, ou de ambos. Esses sacrifícios foram destinados como ação de graças pelos favores recebidos e súplica por outros favores. Orações e louvores são agora nossos sacrifícios espirituais. E, assim como ele cuidou para que o altar tivesse sua oferta, ele também cuidou para que o templo tivesse seu ouro. Ele trouxe para a casa de Deus todas as coisas consagradas. Verso 18. É honestidade dar a Deus as coisas que são dele. O que há muito foi planejado para ele e há muito previsto para ele, como deveria parecer que essas coisas dedicadas haviam sido, deve finalmente ser estabelecido para ele. Um homem roubará a Deus ou pagará lentamente a ele, que está sempre pronto para nos fazer o bem. Eles fizeram um convênio com Deus, arrependendo-se de terem violado seus compromissos com ele e resolvendo fazer o melhor para o futuro. É próprio dos penitentes, dos convertidos, renovarem seus convênios. Ao que parece, a moção não veio de Asa, mas do próprio povo. Que todo homem seja um voluntário que faz convênio com Deus. Teu povo estará disposto. Salmo 110, verso 3. Observe. Qual era o problema desta aliança? Nada além do que antes eram obrigados. E, embora nenhum voto ou promessa deles pudesse estabelecer qualquer obrigação maior sobre eles do que já estavam sob o preceito divino, ainda assim ajudaria a aumentar seu senso de obrigação, para armá-los contra as tentações e seria um testemunho para a equidade e bondade do preceito. E, unindo-se todos nesta aliança, eles fortaleceram as mãos uns dos outros. Eles se comprometeram a duas coisas: que eles mesmos buscassem a Deus diligentemente, buscassem seus preceitos, buscassem seu favor. O que é religião se não buscar a Deus, indagar sobre ele, recorrer a ele em todas as ocasiões? Não o desfrutaremos até que cheguemos ao céu. Enquanto estamos aqui devemos continuar buscando. Eles buscariam a Deus como o Deus de seus pais, da maneira como seus pais o buscaram e na dependência da promessa feita a seus pais. E eles fariam isso com todo o coração e com toda a alma, pois somente aqueles que buscam a Deus de maneira aceitável e bem-sucedida estão intimamente com Ele, atentos a Ele e inteiros para Ele, em sua busca por Ele. Não fazemos nada de nossa religião se não fizermos dela um trabalho de coração. Deus terá todo o coração ou nenhum. E, quando se encontra uma joia de valor inestimável como o favor divino, vale a pena procurá-la com toda a nossa alma. Que eles iriam, ao máximo de seu poder, obrigar outros a procurá-lo. Eles concordaram que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, isto é, adorasse outros deuses ou se recusasse a se juntar a eles na adoração do verdadeiro Deus, que era um idólatra obstinado ou um ateu obstinado, ele deveria ser morto. Esta não era uma nova lei de sua própria autoria, mas uma ordem para colocar em execução aquela lei de Deus para este propósito. Deuteronômio 17 verso 2, etc. Se esta lei tivesse sido devidamente executada, não haveria tantos ídolos abomináveis encontrados em Judá e Benjamim. Se os homens podem agora, sob o Evangelho, ser compelidos por métodos como esses a buscar o Senhor é justamente questionado, pois as armas de nossa guerra não são carnais, mas poderosas. De que maneira eles fizeram essa aliança? Com grande alegria e todas as expressões possíveis de alegria, o juramento ao Senhor, não secretamente, como se estivessem envergonhados do que fizeram ou com medo de se ligarem muito rapidamente a ele, mas em voz alta, para expressar seu próprio zelo e animar um ao outro, e todos se alegraram com o juramento. Eles não juraram a Deus com relutância, como o pobre devedor confessa um julgamento ao seu credor, mas com todo o prazer e satisfação imagináveis,
quando o noivo promete sua fidelidade à noiva na aliança do casamento. Todo israelita honesto estava satisfeito com seus próprios compromissos com Deus, e todos estavam satisfeitos uns com os outros. Eles se regozijaram nisso como um expediente esperançoso para impedir sua apostasia de Deus e uma indicação feliz da presença de Deus com eles. Observe que os tempos de renovação de nossa aliança com Deus devem ser tempos de regozijo, e a reforma nacional não pode deixar de dar satisfação geral a todos os que são bons. É uma honra e felicidade estar ligado a Deus. Eles fizeram isso com grande sinceridade, zelo e resolução. Eles juraram a Deus de todo o coração e o buscavam com todo o seu desejo. Os israelitas estavam agora em uma situação extraordinariamente boa. Oh, que sempre houvesse um coração assim neles! Esta é a razão pela qual eles se alegraram tanto com o que fizeram. Foi porque eles foram sinceros nisso. Observe que somente aqueles que são sinceros e retos nela experimentam o prazer e o conforto da religião. O que é feito na hipocrisia é um mero trabalho penoso. Mas, se Deus tem o coração, nós temos a alegria. Somos informados de qual foi o efeito dessa aliança solene com Deus. Deus fez bem para eles. Ele foi encontrado por eles e deu-lhes descanso ao redor, de modo que não houve guerra por muito tempo depois, nenhuma guerra geral aberta, embora houvesse brigas constantes entre Judá e Israel nas fronteiras. 1 Reis 15 verso 16. A piedade nacional obtém bênçãos nacionais. Eles fizeram, no geral, bem para ele. Eles levaram a reforma tão longe que Maaca, a rainha-mãe, foi deposta por idolatria e seu ídolo destruído. Isso foi bravamente feito por Asa, para que ele não fosse conivente com a idolatria daqueles que estavam mais próximos dele, como Levi, que disse a seu pai e sua mãe: Eu não os vi, DT 33, 9. Asa sabe que deve honrar a Deus mais do que sua avó e não ousa deixar um ídolo em um apartamento de seu palácio enquanto está destruindo ídolos nas cidades de seu reino. Podemos supor que esta Maaca estava tão convencida de seu pecado que ela estava disposta a assinar a associação mencionada, obrigando-se a buscar o Senhor, e, portanto, não foi morta como aqueles que se recusaram a assinar, grandes e pequenos, mulheres e homens. Provavelmente estavam com o olho nela que as mulheres foram especificadas. Mas como ela era uma idólatra, Asa achou adequado despojá-la da dignidade e autoridade que ela tinha, e provavelmente ele a baniu do tribunal e a confinou à privacidade, para que ela não influenciasse e infectasse outras pessoas. Mas a reforma não foi completa. Os lugares altos não foram todos retirados, embora muitos deles fossem. Aqueles nas cidades foram removidos, mas não aqueles nas cidades de Judá, mas não aqueles nas cidades de Israel que foram reduzidos à casa de Davi, ou aqueles que foram usados a serviço de falsos deuses, mas não aqueles que foram usados a serviço do Deus de Israel. Com estes ele foi conivente, e ainda assim seu coração era perfeito. Pode haver defeitos em alguns deveres particulares onde, no entanto, o coração, no homem, é reto com Deus. A sinceridade é algo menos do que a perfeição sem pecado.